Bem, não sei exatamente em que ponto a bateria acabou, né? Mas o Brasil mostra que essa preocupação com não provocar, não provocar pânico, talvez tenha escondido outros problemas, né? Ou seja, a falta de estrutura, a falta de preparação. Coronavírus vai ser um episódio tremendamente útil para o futuro. E para essas gerações que talvez não estejam se preocupando muito, esquecendo que daqui a 20, 30, 40 anos serão idosas. Aí, muito antes disso, poderão estar numa condição de risco, não só para o coronavírus, mas para outras epidemias. Afinal, a humanidade já teve algumas pandemias, epidemias, e o Brasil, além disso, tem endemias brutais. Nós temos que aprender, né? Então, de que maneira? Uma delas é acompanhar o que agora as nossas emissoras de TV melhor informadas estão dizendo, estão mostrando. Quer dizer, não dá mais para brincar, né? Tem muita coisa aí que o governo está fazendo, ONGs estão fazendo, né? Que mostram que há o que fazer, né? Nós precisamos, de fato, fazer. Nós temos que achar uma solução. Afinal, o maior problema ambiental do Brasil é a miséria, né? E aí, como é que nós vamos resolver isso? Tá? Nós temos que ter acesso à informação. O ideal seria que nas comunidades mais pobres, grandes telões de televisão ficassem ligados 24 horas por dia, para que o pessoal que está lá pudesse ver. Esses telões poderiam ser instalados em templos, clubes, tá? E por aí adiante. Se possível, até uma coleção deles. Por exemplo, até com um desenho animado em creches, etc., para reunir as crianças, se possível, e distraí-las. Afinal, nós temos necessidade de cuidar de crianças, de jovens, e aí tudo é importante. Mas o fato é que não faltam recursos para a gente ter, de fato, como se defender, né? Ontem a TV Brasil mostrou um Libras, que é um negócio fantástico, porque o pessoal até hoje não descobriu que o surdo, totalmente surdo, ele não ouve e, além disso, não entende português. A grande maioria não consegue atingir a condição necessária e suficiente para ler. Então, a legenda não é suficiente. Então, esse é um lado positivo do governo Bolsonaro, que está estimulando, né? A sua esposa, principalmente, para mim, foi motivo até de votar no Jair Bolsonaro, na esperança de que os surdos, as pessoas com deficiência, tivessem maior atenção. A Mara Gabrilli sozinha não pode fazer
o que sempre fez, o senador Flávio Arnes e outros. Nós precisamos, no governo federal, de pessoas realmente motivadas para poder dizer, olha, nós estamos enfrentando tudo isso, né? E aprendendo, sabendo o que fazer. A tal da quarentena, né, foi o motivo de discussão, uma discussão muito inoportuna, até pela maneira como foi conduzida. Seria algo nada mais natural do que discutir se a quarentena tem que ser horizontal, vertical, inclinada, né? Aí essa geometria é uma questão de semântica e, óbvio, de efeitos muito sérios. É óbvio que parar a economia é uma tragédia e a gente fica na dúvida se morre de fome ou se morre de coronavírus. Eu, pessoalmente, tive que ir ao supermercado. Puta, que pesadelo. Fiquei lá um tempo infinitamente maior do que o necessário. E quando eu vejo, por exemplo, na China ou Japão, o pessoal vai com o celular, vê tudo e já paga na hora, no próprio celular, ele fica babando, né, vendo o que a tecnologia pode fazer a favor das pessoas em geral. Então nós temos que pensar nisso tudo. Não é tão simples assim enfrentar uma pandemia, né? Como também não pode ser motivo de caprichos, de dizer, olha, tem que ser assim, assado. Nosso ministro é muito bom. Se o ministro quer fazer, se o presidente quer fazer isolamento vertical, pô, no Rio de Janeiro tem o Pão de Açúcar, o Urca, Dois Irmãos, né? Corcovado, quer dizer, não falta lugar para ele fazer isolamento vertical. Mas não atrapalha, gente. Não mexe naquilo que o mundo inteiro está mostrando que numa primeira etapa é necessária. É óbvio, nós não vamos passar um ano inteiro em quarentena horizontal, como dizem. Isso seria uma loucura, né? Mas ter um presidente que acha que é médico é algo assustador, né? Então, a minha preocupação, acho que a Polícia Secreta, sei lá, o Ministério Público, deverá investigar quem é que deu o manual do Peninha para o nosso presidente da República. É gozação? É piada? Não, é medo. Porque, afinal, como eu disse, eu estou na cota daqueles que talvez daqui a pouco esteja um crematório. Pelo menos eu viro energia, até já propus que fosse aproveitada essa energia, né? Depois dizer para os parentes, acender uma luzinha, a luzinha do vovô, da vovó. Mas nós temos que ter um diálogo honesto, sério, né, para enfrentar a dessa. O presidente está certo numa coisa, logo que o coronavírus foi visto como um pesadelo, choveu decreto. E decretos que exorbitaram, que atacaram, inibiram atividades essenciais. Isso não pode, né? Por outro lado, serviços essenciais têm que ver o efeito do coronavírus
os riscos que nós estamos correndo. Isso tudo, o Brasil tem especialista de tudo. Pena que o pessoal fica quieto. O resultado mais eloquente foi Brumadinho. Então agora nós não podemos repetir Brumadinho. As queimadas que fugiram de controle do governo. O ano passado nós tivemos o pesadelo do meio ambiente. E esse ano, né? Nós vamos ter outros pesadelos? Ainda bem que o presidente tem bons ministros e isso poderá fazer a diferença. E os melhores governadores devem deixar a campanha eleitoral para mais tarde, porque não funciona misturar as coisas, demagogia ou política ou assodamento com uma pandemia que está matando gente para valer. O estado de São Paulo não é modelo de Brasil. A gente, quem conhece São Paulo, sabe o gigante que esse estado é. Então nós temos que pensar muito em cidades mais pobres, estados mais pobres ou despreparados, simplesmente. Né? Em último caso, é ver o que aí pelo mundo afora. Estava vendo hoje um noticiário, não sei se é da CGTN ou da TRTVE, mostrando pessoal improvisando máscaras e capas e tudo, e as enfermeiras e médicos que estão mais expostos. Nós poderíamos estar tranquilos se em janeiro, fevereiro, em vez de fazer tanta reunião, o pessoal já tivesse iniciado a agir. Eu não canso de dizer, se eu não estou enganado, eu vi uma reportagem da Rede Globo, se não me engano, mostrando um fabricante de álcool gel dedicando a maior parte da produção para a exportação. Bem, pode ser que o álcool faça alguma coisa na pele, mas não sei se cachaça resolve, né? Mas tem aí, mas tem água sanitária, não é muito bom botar na pele, não. Resta lavar a mão onde tem água, né? Que em Curitiba bastou uma estiagem de um mês aí para a gente ficar sem água, o que mostra a fragilidade do nosso sistema. E, sem esquecer que o abastecimento de água, poder concedente ao município. No Paraná, infelizmente, Curitiba transferiu isso aí para o estado. E agora? Até fazer um guandu para Curitiba vai levar quantos anos? Né? Aliás, eu digo sempre, sou e continuarei sendo sempre fã de Carlos Lacerda. Esse cara, como governador do Rio de Janeiro, foi fantástico. Lógico, com todas as falhas e erros de quem faz, só erra quem faz. E ele fez muito, mas muito mesmo. Pena que não virou presidente do Brasil.